Estão me vendo aí? Sim. Pronto. Então vou colocar aqui um plano. Vou dar uma mexida nele bem aleatória, por qualquer motivo. Deixar ele assim. Vou aplicar a escala nele. Ok. Não aplicou. Scale. Agora está aqui. Mostrar um outro modificador que ele é muito interessante para algumas coisas que a gente vai fazer. Principalmente porque a gente não tem exatamente um modificador extrude, né? Faz uma extrusão, puxa um objeto assim para cima. A gente tem o Solidify, que às vezes funciona como extrude, e a gente tem o Screw, que às vezes funciona como extrude. Não parece, né? Do jeito que ele está aqui. Eu apliquei o Screw, o que acontece? Ele tem um ângulo, e ele tem o ângulo e o Screw. Para fazer parafusos, né? Elementos assim. Mas na verdade, ó, o que acontece? Ele tem uma altura, ó. Ele pegou o meu plano e rotacionou ele 360 graus. Vou botar aqui menos, tá? Vou botar 90. Ele rotacionou meu plano 90 graus e a princípio a altura dele era zero, tá? Ele estava com zero de altura aqui, essa base. Pegou essa base, a partir do eixo Z, levou esse negócio e rotacionou meu objeto no eixo Z. Isso aqui é o quanto eu subo, tá? Eu posso botar aqui 20 metros, né? Ele está subindo 20 metros rotacionando isso daqui. Essa é a minha face. Ele vai fazer esse objeto aqui, ó, vai fazendo essas transições dessa peça. Aqui 90 eu tenho uma interação dele e eu posso ter mais de uma, ó. Aqui eu rotacionei 180, ele está subindo 40 metros, né? Porque interações é quantas vezes ele vai repetir essa configuração que eu tenho daqui. Esse operador, se o meu ângulo é zero, ele fez uma extrusão de borda para mim, ó. Basicamente, né? Ele elimina uma parte ou outra, mas ele fez uma extrusão de borda para mim. E alguns outros detalhes. Ele funciona com curva ou com linhas. Eu vou colocar uma curva aqui do lado para a gente ver uma outra possibilidade dele. Eu vou colocar um Bezier. Aqui, ó, estou com o meu Bezier aqui. Muito bem, e vou aplicar esse elemento também aqui, o screw, né? Ele vai fazer esse negócio daqui nesse eixo, tá? Agora, se eu mudo esse eixo, eu estou fazendo uma superfície de revolução aqui. Ele rotacionou inteiro. Se eu estou no eixo X, ó, olha o que ele pegou, ó. Ele pegou essa minha linha. Vou marcar os eixos aqui, tá? No objeto. Vou botar os axes aqui, ó. Se eu pego aqui em torno do eixo X, olha o que ele está fazendo, ó. Ele está fazendo uma superfície de revolução, né? Ele está pegando aquele elemento que está um pouco fora do eixo e está fazendo a superfície de revolução. Se eu entro no meu objeto curvo, ó, seleciono todo mundo e movo ele para um lado, ó, distancio ele do centro, ó, é um outro objeto de um sistema de revolução. Tem muitos tutoriais de torres, né, de arquitetura, que são baseados no Screw, que você pode... É essa ideia daqui. Ele é usado para fazer tanto essas paredes, você pode usar ele para fazer paredes, e às vezes tem plugin que usa isso daqui por dentro para fazer uma parede, né? Botar aqui algum ângulo, ó. Quem faz aí oficina 3 e pega o tema grotesco, ó, pode querer fazer um estudo de massa assim, não é isso? A gente vai mexendo aqui nesse negócio, né? X no Y. Depois a gente aplica a escala para não ter erro. E aí você pode chegar lá, tá? Com isso daqui. E muitas vezes até associado com outros modificadores, você faz coisas bastante interessantes, né? As torres é um eles e um modificador, se não me engano, ele acrescenta o látice. Esse daqui, que é para fazer algumas deformações, né? Ele precisa de um objeto específico, que funcione como látice, que é esse daqui e tal. Mas basicamente, o pessoal pega isso daqui, set origin to... Bom,
teria uns passos a mais. Para a gente fazer isso aqui funcionar, teria que aplicar algumas vezes e tal. Mas ficou interessante. Ele é bastante interessante, ele serve para fazer superfície de revolução. E eu vou usar o Scrum, na verdade, para modelar um degrau. Um degrau de uma escada helicoidal. É uma das maneiras de fazer, tá? Então, o que é que eu vou fazer com ele aqui? Bom, vou apagar essas coisas aqui primeiro. E vou começar de novo. Vou setar meu cursor para a origem. Cursor tua origem, Shift S, né? Esse menu. Shift A, o menu de objetos, Shift S aqui. Coloquei ele aqui no meio. E vou colocar de novo minha malha e um single vert. Aqui. Pronto. Já estou no modo de edição, tá? Que é automático quando você insere um objeto single vert, ele já está aqui no modo de edição. E eu vou ligar a visualização desses meus eixos para a gente entender o que é que está acontecendo. Ó. X, Y, Z. Ok. Eu vou mover essa linha no comprimento do meu degrau no eixo Z. Então, vou dar um extrude, melhor dizendo. Ó, vou pegar o ponto, selecionar o ponto. Extrude. Está com manifold. Tá. Ok, eu tenho um vértice selecionado. Eu apertei Add Extrude. E por que que você não fez nada? Ok, tá tudo certo aqui. Vamos lá, vamos fazer de novo esse single vert. Vou sair aqui, vou entrar de novo. Eu tenho um vértice selecionado. Extrude, nada. Tá, talvez eu tenha clicado no comando errado. Eu vou desfazer isso daqui que eu fiz. Aliás, vou para o modo eu vou deletar esse objeto daqui. Add, Mesh, Single Vert. Add Single Vert Only. Tá aqui. Ok. Vamos lá. Eu teria. Bom, se não der certo o extrude de novo aqui. Não deu. Vou mover aqui. Coloquei o extrude aqui, ele veio para cá, ok. Eu quero mover ele 1.2 no X. Tá aqui, 0 no Y. E 0 no Z. E não aparece nada. Ok, descobri. Ele não estava aparecendo nada porque eu estava no modo de aresta e eu tinha que estar no modo de vértice, tá? Então é isso daqui que está acontecendo, ó. Agora eu tenho uma aresta aqui. Não. Eu tenho dois vértices aqui. Não, tem um vértice só. Eu vou ter que refazer isso daqui. Ok. No modo de vértice. Eu simplesmente movi meu vértice para o lugar errado. Vamos refazer ele aqui de novo e não vou fazer a mesma besteira mais uma vez. Ok? Vou deletar. Vou adicionar uma mesh single vert. Está aqui, ó. Ok. Aqui eu estou no meu modo de vértice. Se eu der um extrude aqui, ele aparece. Ok. Era isso que eu queria, tá? Então, eu vou botar 1.2 no X aqui em cima. Tab 0 no Y. Tab 0 no Z. E aqui eu tenho uma linha desenhada com 1,20 m, tá? É uma linha simples, ok? Como é que ficou essa parte daqui? Deu para entender o que eu fiz? Ou vocês querem que eu repita? Porque eu fui e voltei, fiz uma bobagem ali, e fui e voltei nessa sequência. Eu consegui entender. E no meu, na verdade, acho que era alguma coisa que aconteceu. E no meu deu certo primeiro. Peguei ali, igual você fez agora a última vez. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava aqui dentro, ó, no modo edição, só que eu estava aqui, ó, no modo de aresta. Para eu dar esse extrude, eu tinha que estar no modo de vértice. Aqui. Agora eu posso ir no modo de aresta e seleciono esse objeto aqui, ok. Ele está aqui, tá? É uma linhazinha só. Eu vou fazer uma escada com 12 degraus por volta, tá? Um helicoidal.
que dá 360 dividido por 12 vai dar 30 graus. Cada degrau vai ter 30 graus. Eu teria várias maneiras também de modelar esse degrau. Eu poderia modelar isso daqui desenhando um círculo com o número de pontos que eu quero, apagando tudo, deixando só o que eu quero nesse círculo, tá? Mas eu vou fazer ele usando o Screw Modifier como uma superfície de revolução. Ó. Em vez de 360, eu vou ter simplesmente 30 graus aqui. Ok? E aí ele rotacionou 30 graus e tá, tirar essa visualização aqui, ó. E ele criou essa face aqui certinha para mim. Tá? A face que eu preciso. 0 de altura, é isso que eu quero mesmo. Porque se eu botar a altura aqui junto com o ângulo, ele distorce, né? Ele vai distorcer a minha face, né? Não vai dar um... Vai subindo, então isso aqui tem que ser 0. E aqui eu simplesmente rotacionei ele para o lado. Então eu tenho aqui esse objeto. E é exatamente isso que eu quero, ó. Um eixo central, para eu conseguir fazer meu array ficar circular. E um eixo... o ponto do giro na origem do objeto. É isso que eu preciso para fazer esse sistema aqui funcionar. Ó. E aí a gente vai, na verdade, para a última opção de array que a gente não tinha visto. Ó. Eu tenho um array relativo, tá? Que ele vai desenhar uma borda e vai fazer um array relativo. Eu tenho um array constante, que a gente viu que é o outro. Vou desligar o constante. E a gente tem um que chama objeto. Array por objeto. Qual é a ideia do objeto? Todo objeto tem um eixo. Tá? E o meu array vai ser a distância em x e y, z do centro do objeto original, o objeto que eu apliquei o modificador, até o centro de outro objeto externo, que eu inseri e seleciono ele aqui nesse campo desse objeto. Tá? Eu vou inserir um objeto exatamente aqui, para a gente ver primeiro. Tá? Então, modo de objeto, primeira coisa, adicionar. Como o meu cursor está aqui, vai ser fácil. Tá? Vou botar um plano para simplificar e vou desativar esse display do plano, ó, só para facilitar. Eu vou deixar ele aqui como bounds. Deu certo. Vou botar bounds aqui, ó. Deixar só a borda do plano, tá? Tem um objeto que chama empty, tá? Que é justamente para você fazer isso. É só um eixo. Ele serve para fazer isso. Eu deixei o plano aqui porque tem hora que a gente vai enxergar, eu acho, alguma coisa mais interessante. Ó. Então, se eu estou aqui com o meu modifier, né? Ele está aplicado no meu degrau. E eu pego aqui como objeto e pego esse daqui que deve ser o plano 5 do meu desenho, ó. Ele aqui ele não está fazendo nada, porque a distância é 0 em x, y, z entre esse meu objeto e esse de cá. Agora, se eu pego o meu plano ou o meu objeto original e começo a mover, ó, a distância final que der, ele vai fazer um array para mim com a quantidade de objetos que está marcada aqui. Tá? Mas ele não vai fazer só o array com as distâncias. Se eu aplicar uma rotação aqui no meu plano, ó, R no eixo Z, 30, ele já está aplicando meu modificador, ó, aqui. Todo em plano, ó. Cada vez que eu aumento, ó, ele vai fazer um objeto a mais. E aí para cima, né, para eu fazer ele para o Z, eu poderia ir no offset constante aqui, ó, e marcar aqui, ó, 0 aqui o x, e ponho, sei lá, uma escada dessa pequena, helicoidal, ela acaba tendo mais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai fazendo, ó, todos os degraus nessa altura. Vai subindo, 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 em toda essa altura. Eu poderia também, ó, não marcar isso daqui, pegar o meu plano
grab, eixo Z e marcar ponto 21. Escada helicoidal muito curta, assim, acaba sendo, tendo que ser mais alto que 18, né? Enfim, você nunca vai fazer uma escada helicoidal como escada de fuga e aplicar a norma, e aqui também não vai dar certo assim. Então, ó, visto de cima, eu vou, ó, quando ele passa, ele vai seguindo, e é basicamente isso o array. Tem várias maneiras de fazer, né? Eu posso botar a altura logo no objeto, que eu estou fazendo um array. A rotação eu tenho que colocar no objeto, que a única maneira de eu colocar a rotação num array é assim, tá? É fazendo esse truque de cá, vou colocando um objeto para colocar a rotação ali. Esse daqui, o Screw Modifier, eu poderia ter feito isso de diversas maneiras, tá? Usei o Screw para mostrar um pouco como é que funciona a superfície de revolução. Eu estou aqui com 2 modificadores. Eu vou aplicar um terceiro modificador aqui para dar uma espessura nesse piso. Então é isso que eu vou jogar ele cá. Vou botar o Solidify mesmo. Solidify. Quando a gente aplica o Solidify, ele dá um errinho de visualização. Ele tem muitos vértices aqui próximo, ele acaba dando um erro de visualização. Mas assim, basicamente, ó, eu consigo ajustar a altura desse meu objeto, né? Ele está aqui para baixo e tal. Daqui a pouco a gente conserta, né, esse errinho de visualização. O que é que eu vou fazer mais aqui? Eu vou botar um poste central para essa minha escada. Essa eu não vou mexer muito com o guarda-corpo, vai dar um... Você poderia fazer o guarda-corpo todo quebradinho aqui, né? Retificado, mas também não sei se seria uma boa. Teria outras opções. Você tem uma curva que é uma elipse também. Tem outras formas de fazer esse elemento. Enfim. Colocar um elemento central. Vou colocar como círculo. Tá ele aqui. Vou acertar as medidas dele. O raio, botar ele aqui, o raio. Eu não preciso aplicar a escala. Ponto 0. Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Ok, apliquei esse objeto aqui e aí eu tenho várias maneiras também de fazer esse poste central daqui. Uma delas é criando uma face nesse círculo. Entro aqui, ó, estou com todo mundo selecionado aqui em ponto. Aperto F, ele desenha uma face para mim. E saio daqui e aplico um Solidify. Aqui eu vou botar meu offset positivo, tá? Como 1. E aqui eu coloco esse elemento da altura que eu quiser. Pronto, está aqui. Ele também tem um modificador aqui dentro. Se alterar o elemento do círculo aqui, eu altero, coloco aplico a escala nele. Minha base do círculo ele já está todo aqui. E basicamente é como a gente lidar com esse número, com esse erro aqui de shading, né? Esse shading esquisito que ficou aqui. Bom, a ideia disso daqui é o seguinte, ó. Eu tenho shade smooth, shade alto smooth e shade flat. Eu teria que trocar esse elemento daqui para um shade flat. Dizer que é para ele representar aquela superfície o mais plana possível. Outra coisa que está acontecendo aqui, ó, é que nesse meu modifier, ó, eu tenho 16. Esse ângulo de 30 graus foi feito com 16 passos. Tem 16 pontinhos aqui. Às vezes você reduzindo isso daqui, você até consegue, já que, enfim, minha geometria ficaria mais leve. Outra forma de resolver isso daqui
O shade smooth ali, o shade flat ele não aplicou. Seria eu criar de fato esse objeto, ó, aplicar o meu Screw Modifier, tá? Aqui. E com ele aplicado, aí eu acho que eu consigo mudar ele para o shade flat, ó. E ele ficaria planificadinho, tá? Então, isso aí é um erro que dá, tá? Esse elemento daqui. Voltar aqui para o meu teu Screw aqui. E tem bom, alguns detalhes antes de vir, ó. Meu poste está indo aqui embaixo. Eu vou querer mover esse meu objeto aqui para cima, né? Para esse primeiro degrau não começar na altura do piso. Eu vou mover ele à altura de um degrau. Agora eu vou selecionar meu plano também, que eu estou usando para montar o array, ó. Porque se eu mover só esse daqui 21 centímetros, que eu usei de altura de espelho, eu vou acabar com essa subida da escada, né? Porque ele vai ficar na mesma altura do outro plano. Aqui. Então vou selecionar os dois, grab z.21, ó. Subiram os dois, está aqui tudo mais ou menos certo. Tá? E tranquilo, pessoal, essa escada está com esse erro aqui de visualização, tá? Eu vou corrigir isso daqui sem ter que dar o apply. Uma das jeitos é aplicando, tá? Aplicando primeiro e clicando aqui com o botão e botando para o shade flat. Ele está convertendo para o shade smooth, né? Para esse shade mais curvo automaticamente. Não era para ser. Não sei se tem alguma opção aqui desse objeto para fazer. Normals. Smooth shading, ó. Tem um jeito mais fácil aqui de fazer isso. Ó. Cliquei aqui no Normals, Smooth Shading, e ele já corrigiu de um jeito mais fácil do que eu queria mostrar. O outro era mais complicado. Então tá aqui, ó, no final em Normals a gente desaplica isso daqui. Aqui eu controlo um pouco da resolução desse degrau, tá? Automaticamente, dessa curva que ele está fazendo. Então, se eu aumentar aqui, meu arquivo vai ficar um pouco mais pesado, né? Se eu diminuir, ele fica mais leve. Quanto maior, mais precisão eu tenho na minha geometria, né? Mais correta está a minha geometria, mas ele está mais pesado. Então, esse daqui é um dos exercícios que eu quero que vocês me mandem, tá? Usou um pouquinho do Screw Modifier, usou o Solidify. O Solidify, quando a gente usa para a parede, a gente tem que clicar no Even Thickness, né? Aqui, porque a ideia é que se ele vai pegar essa medida da borda, né? Quando eu tenho uma quina aqui, se ele vai pegar essa medida daqui, né? Para fazer o segundo, ou se ele vai pegar o que a gente quer, que é uma medida assim, né? Quando a gente tem uma face só, não faz diferença, ó. Pode até aproximar aqui para ver, ó. Ele não altera nada, porque é só uma face, ele vai pegar a medida daqui para cá, para fazer esse objeto. Então aqui está tudo paramétrico, né? Se eu voltar no meu objeto original, ó, eu posso selecionar minha linha aqui, ó, e apagar tudo, né? Apagar meus modificadores aqui e deixar só a linha, ó. O que eu tenho que fazer, como o meu centro está aqui, desse objeto, minha linha está aqui no X, basicamente o que eu tenho para fazer aqui é alterar a minha dimensão do X desse objeto. Eu tenho aqui meu item, ele está com um bocado de coisa aqui, ó, XYZ, tá doidinho, vamos ligar isso aqui de novo. Ó. Se eu aumento o X, ele está pegando o objeto no final de tudo, né? Eu teria que entrar no modo de edição aqui, de fato, e alterar essa linha de cá. Ó. Pegar esse ponto aqui final dessa linha, ó. Aqui, esse de cá, e mexer ele ao longo do X alguma quantidade. É no eixo X que ele está, ó, facinho de editar, de 1,20
eu posso mover ele para cá, movendo nesse sentido, tá positivo, ponto 2, ó, tem uma escada agora com, ele estava com 1,20, né, para cá, ele está com 1,20 de raio, está com 1,40 de raio agora, né? A mesma escada ela aumentou um pouquinho, então é tudo paramétrico até você aplicar seus modificadores, tá? Até você vai entender que tem que aplicar. Inclusive esse polo central aqui, ele teria que subir e tal. Tem alguns detalhes aqui. Ok? Tranquila essa escada? Mais fácil que a outra? E aí, vocês estão me ouvindo? Estamos, Fernando. Opa! E aí, querem que eu repita alguma coisa da escada? Quer que eu mostre de novo? Tranquilo fazer isso aqui? Eu consegui acompanhar aqui, rolou de boa. Rolou de boa, né? Legal. Ele parece ter mais comando que o outro, né? Que o outro, qual é o outro? Qual é o Escada outro? comum. Oi? Aquela escada normal. A escada que não é helicoidal. Ah, tá. Não sei. Realmente não sei. É tudo a partir, eu fiz tudo a partir de uma linha, né? Foi uma maneira de fazer. Eu podia ter desenhado o degrau, ter importado do CAD um arquivo com esse degrau desenhado e feito essas coisas mais ou menos como o outro. A diferença é esse daqui, ó. É que eu usei um objeto para criar o array a partir do objeto. O que a gente tem que entender é como é que é isso. Eu seleciono um outro objeto e faço um array, mas quando eu quero que esse array seja circular, é a minha única opção. Que ele me dá aqui é eu selecionar um objeto e a diferença de ângulo, né, entre esses dois objetos é que vai me dar essa rotação daí, desse elemento, né? A diferença básica é essa. Eu acho até mais simples, não sei. Aqui são três modificadores, ó, né? O screw é para desenhar o piso. Você desenha seu piso nem usava. O array, na verdade, é isso aqui, ó, é um comando só. Isso aqui é porque eu quis fazer a espessura também paramétrica. A espessura dele também paramétrica. Mas basicamente é isso. Se eu fizesse um extrude ali também, né, fizesse uma face, né, fizesse uma esfera com, sei lá, 48 partes, separava ali o ângulo de 30 graus, que vão dar 4 dessas partes, né, ele estaria igual a esse aqui, se eu botar 4 aqui. Isso aqui é um. Pronto, se eu botei 4 e 4 aqui, ó, ele estaria assim, com essa qualidade desse círculo aqui, né? Se eu quiser mais qualidade, eu vou aumentando isso daqui, principalmente no render, tá? Que é no render que vai. A sua imagem final vai ser no render. Esse daqui é na viewport. Quantos passos ele vai fazer esse objeto na viewport e no render. Então, aqui para mim tá sempre tranquilo, né? Não sei, eu acho até mais simples esse. Você quer que vocês acharam? Qual que vocês acharam mais difícil de fazer? Essa ou a outra? Eu Só, achei a só outra um pouco tentando mais ainda. fácil. Só tentando, né? Certo. Agora, vamos ver. Oi? A outra foi mais fácil, mas foi porque em vez de fazer o degrauzinho separado, aquele triangulinho, eu só deformei o próprio degrau para ele descer assim, um dos lados dele eu desci e formou o Uhum. triângulo, né? Aí o primeiro degrau de baixo que entrando no chão.
Também é Então, outro assim, aí caminho aí. depois de aplicar, que a minha ideia é, depois de aplicar, ir lá e consertar o primeiro degrau. Aí Sim, acabou que sim. foi rapidinho, né? Eu achei um jeito bem rápido de fazer. Esse jeito também funciona. E você pode, como é só o primeiro degrau, você coloca Fazer uma embaixo do mais. primeiro degrau um booleano, né? Um negócio que já subtrai ali. Hum, Quando você uhum. E dá para pôr aplicar, como modificador também, não dá? oi? Com Dá para modificador, pôr. com Ah, e aí modificador. fica tudo paramétrico. Aí ele fica lá embaixo. Quando você solidificar, né? Quando você aplicar, ele vai embora. Ah, e, de repente, como esse booleano, dá para eu conseguir colocar o patamar a mais na ponta da escada? Será que dá? E aí, quando eu mexer a escada, ele andar junto? Não fica Tá. grudo ali, não, né? Não, tem alguns jeitos de fazer essas coisas, mas Não é tão fácil assim, né? não tem negócio de drivers e de Uhum, tem uns elementos assim para você fazer esses objetos. Mas eu não sei como é que a gente vai fazer para isso funcionar dessa maneira. uhum, Para você associar, é bom e tem constraints também, né? Restrições são aqui. Object constraint. Vou fazer um objeto aqui, ó. Um plano e eu vou ter aqui um empty, por que não, né? Vou usar um empty aqui uma vez. Eu não uso muito empty, eu ponho plano geralmente para fazer às vezes uhum. do empty, porque assim, quando você vai fazer um grupo, tal, eles geralmente usam isso daqui, né? Para fazer, mas às vezes eu fico querendo alguma coisa ali dentro, usar um ponto como referência, fazer uma construção de geometria. Isso aqui não entra geometria. O empty ele não tem nada, ele só diz o tamanho que você quer que o empty fique, ó. Se você quer ele com 3 metros e qual é o tipo de representação que você quer para ele. Esse objeto não tem nada aqui. Mas eu posso pegar esse objeto aqui, eu tenho uma constraint. Copy location. Eu vou selecionar, eu vou pegar aqui um outro objeto e jogar ele para cá. Agora, esse meu objeto daqui de baixo, ó, ele está copiando o Z do meu empty aqui. Se eu mover meu empty no Z, eu apliquei uma restrição, ó. Ele não está copiando o X e o Y, mas o Z ele está, ó. Ele vai seguir. Eu também posso pegar esse meu objeto e mover ele, ó, no X e no Y. Mas no Z ele não vai porque ele está com um sistema de restrição. Então tem restrição e tem outro que chama drivers, que é um negócio, é uma outra interface. Mas eles ficam logo aqui. Você associa um objeto também, ó. Pode ter offset, ó, target world space, tá, né? A influência aqui está 100%, às vezes ele tem uma influência menor. Então, esse objeto ele tem uma localização e ele está pegando 90%, a diferença pegando 90% desse outro. Então, tem algumas coisas assim que você consegue parametrizar. Inclusive, tem objetos muito bem parametrizados que a gente consegue lançar aqui dentro, né? É Trabalhar muito aqui. bom, mas Deixa eu ver. Bom, a parte do. Tem mais um exercício enfim, de um objeto. Esse eu achei que ser o primeiro, né? Comecei pela escada, me empolguei. Um era de uma parede, né? Com elemento vazado, mas a ideia é essa, é copiar. É só para ver o array nas duas direções, no X e no Y. E para usar o outro array, né? Usar enfim, o relativo, né? Relativo ao objeto. Tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Uma delas é como é que modela terreno. Como é que a gente modela terreno para cá. Deixa eu jogar esse bicho para cá. New collection. Pegar esses objetos aqui. Cadê eles? Jogar para cá, separar a helicoidal e a reta. Ok, vamos apagar todo mundo. Aqui, aqui, tá aqui. Uma das coisas é como é que a gente modela terreno e alguns outros elementos de arquitetura, outros plugins que já vêm com as coisas mais azeitadas para a gente. Agora, terreno
A gente tem que ver, não coloquei nos exercícios, mas a gente tem que ver como é que isso funciona, tá? E ele é usando esse plugin aqui, ó, que eu estou no site da gente, tem o Blender GIS. Como é que a gente vai instalar o Blender GIS? Ele tem umas instruções, tá? Ele fica num repositório do GitHub para instalação. Aí tem algumas configurações adicionais, se eu não me engano, nele. Tem um passo a passo relativamente extenso. E a cache folder, modelar em terrenos a partir de arquivo DXF. Isso aí tem um passo a passo de como é que a gente faz essa modelagem a partir do arquivo DXF. São as duas questões aqui do Blender GIS que a gente tem que ver. Então, a primeira é como é que a gente instala esse plugin, tá? A gente vai na página do GitHub, o link dela está aqui, eu vou copiar esse link aqui no chat da gente. E tem alguns passos. A vantagem é que depois que você modela o terreno, com os modificadores para você cortar o terreno ou para adicionar, é muito prático também, né? Mas, assim, é uma sequência. Estou partindo de uma base SICAD, de uma base topográfica da cidade de Salvador, para a gente fazer isso daqui. Vamos lá, entrei aqui. Esse daqui é o GitHub. GitHub é um site de programadores. É aqui que as coisas que o pessoal joga ele aqui. Tem duas maneiras de fazer o download, né? Ou você chega aqui e vai logo nesse code e faz o download zip, e outra aqui nesses releases, né? Nos lançamentos. Versão 2.2.8. Aqui é a versão mínima do Blender. Deixa eu ver se ele dá alguma. Release geralmente. Enfim, eu estava indicando para. Deixa eu ver quando é que ele lançou isso daqui. Ok. E é basicamente baixar esse arquivo zip aqui. Ele diz que teve algum trabalho aqui. Esse daqui é o master. Se a gente baixa daqui, a gente baixa o que os programadores chamam de master, que é o arquivo que eles estão trabalhando atualmente. E geralmente quando você tem um arquivo, um release, é um arquivo mais testado, mais garantido e tal. Mas por algum motivo, deixa eu ver se tem instalação aqui. Quick Start Guide, Wiki. Por algum motivo na instalação, quando eu vi, ele mandava pegar daqui e não do release, não sei porquê. Enfim, eu vou tentar daqui, tá? Baixar o arquivo zip. Quando você for baixar esse arquivo zip, coloque numa pasta, a pasta das suas coisas do Blender, tá? Eu tenho aqui minhas pastas das minhas coisas do Blender, fica no WD. Eu chamo de Blender Extra. E eu tenho aqui algumas coisas que eu guardo, né? Aqui, Blender X 2.8.8. Esse aqui é Blender X Master. O meu tá atual, mas eu acho que o meu eu não baixei pelo Master, o último. Eu baixei pelo Release. Eu botei aqui, ó. Esse aqui são lançamentos. Eu acho que eu baixei ele por aqui. Deixa eu ver. Salvar como. D. Blender Extras Addon. 2. Não, ele está marcando como Master também. Bom, vamos lá, né? Vou salvar o mais qualquer um desses dois. Não, esse aqui de cima que ele estava com. Né? Salvar. 2.8.8. Eu tinha baixado no release mesmo. Ó. Tinha baixado aquele que está em releases mesmo. Tinha baixado aqui do lado. Entrei nessa aba aqui e baixei o arquivo zip dele. Aqui que eu tinha feito. E aí tem algumas instruções de instalação. Vocês conseguiram baixar o Blender GIS? Vão nesse endereço, vai ali em Releases, baixa a versão que está mais acima da tela, a versão zip, em algum lugar que vocês sabem onde está para a gente pegar. A maioria dos programas eles resolvem modelagem de terreno por triangulação, né?
No Rhinoceros a gente faz algumas coisas diferentes, mas no Revit, em todos os outros praticamente eles vão triangular ali, né? No Rhino tem a coluna de fazer um terreno com NURBS e tal, enfim. Geralmente quem trabalha gosta de fazer daquele jeito. Mas o resto vai fazer uma malha, vai ser uma malha. Mesmo em programas que trabalham muito, no Revit trabalha muito com NURBS para algumas coisas, para o terreno ele vai para malha mesmo. É uma malha de pontos e tal. E você vai usar a triangulação para fazer isso daqui. E o Blender GIS, ele tem a possibilidade de fazer essa triangulação. Ele tem muito mais coisa, tá, do que isso. Se a gente for olhar aqui, ó, tem um vídeo de demonstração que ele consegue baixar esse vídeo daqui. Ele baixa esse modelo aqui. Ele não fez nada nesse modelo. Ele baixou essas informações porque isso aqui é em Londres e o OpenStreetMap está bem corretinho. E ele tinha essa fonte, ele conseguiu baixar esse negócio de lá. É um programa que é muito bacana para você pensar em integração de BIM e GIS, por exemplo, porque você consegue ler shapefile aqui, você consegue fazer uma série de coisas com esse arquivo, tá? Abrir informações geográficas e tal. Então, aqui, né? Já baixei, eu vou em Install, no próximo passo, Edit, Preferences, Install. Vou procurar a minha pasta do Blender, tá? A pasta onde eu baixei, basicamente, né? Só que aqui é esse aqui, estou com as duas versões, vou ver o que acontece. Ok, e ele vai. Depois que você instala, ele vai demorar um tempinho copiando seu arquivo para dentro, depois ele vai te mostrar aqui. E aí a gente abre aqui para fazer a instalação. A instalação é clicar nessa caixinha. A gente abre aqui só para ver alguma informação, ó. Se você quiser, onde é que ele vai aparecer? 3D View Tool GIS. Ele vai aparecer aqui nesse lugar. Eu vou clicar nele aqui e vai aparecer alguma configuração adicional que eu preciso fazer nele. Depois você clica na caixinha, quando o addon é muito grande, é muito pesado, ele demora um pouquinho. Tá? Eu acho que foi, tá? Porque apareceu aqui o GIS, ó. Mas eu vou voltar ali para minhas preferências para ver o que é que tem aqui, ó. A gente pode adicionar basicamente o que a gente pode fazer aqui. Adicionar um sistema de coordenadas. A gente não vai usar nesse exemplo, tá? Mas aqui a gente vê que você, nesse guia daqui, bom, selecionou, install, ele veio para cá, olha, aparecia diferente, ó, a documentação, tá? Agora parece que não aparece mais. Clica aqui nesse botão, e aqui só a descrição de como é que faz. Ele precisa de um cache folder, é bom você indicar um cache folder, tá? Escolhe um caminho qualquer, Blender, GIS, cache folder, algumas coisas que ele vai baixar. E aqui é como você vai, como você consegue adicionar um sistema de coordenadas, ó. SIGAS 2000 é o padrão para Salvador, né? Um sistema de coordenadas planificadas, como você trabalha enfim, com coordenadas georreferenciadas. Então aqui eu consigo colocar o padrão de Salvador aqui. Então, esse SIGAS 2000 é SPG, esse código aqui que ele vai usar, tá? Deixa eu ver se está certo aqui mesmo para Salvador, senão a gente já corrige no site. É o S24, Sul 24, se não me engano, de Salvador. É o SIGAS 2000 S24. Não, isso aqui não é página, não. Esse EPSG é o código dos sistemas SIGAS 2000. Deixa eu ver. SIGAS 2000 é o padrão que o Brasil utiliza e ele separa em quadradinhos, né? Menores, né? Eu não sei exatamente se ele está ajustado para Salvador. Tem ainda detalhes um pouco mais finos nesse ajuste. Talvez esse aqui seja um pouco mais genérico, mas enfim. Mostra ali a maneira de a gente configurar para trabalhos diferentes, né? Para você ter um mapa maior, um mapa só da cidade, tem códigos esses códigos aqui
diferente. Se ele praticamente ele pede o código para fazer a conta certa de como é que você está planificando a terra. Tá bom, basicamente é isso, tá? Está instalado, o cache aqui você procura, escolhe uma pasta de cache e procura lá para botar. E esse aqui eu fui adicionar, não precisa, tá? Latitude e longitude é o Mercator. Esses aqui são os detalhes de... bom, aqui alguns dados externos, se você quiser usar para imagem de satélite, né? Para fazer, aplicar uma imagem direta e tal. Mas eu acho que o mais importante para a gente ver é como é que a gente, num curso de modelagem, é como é que a gente modela o terreno, usando essas opções aqui, certo? Então vamos ver o que é que eu tenho aqui de material de teste para a gente. Vamos lá, modelagem de terreno, a partir do Blender GIS. A gente vai ter que habilitar, deixa eu ver se o terreno, DXFs com curva de nível, tá? Vamos baixar esse bichinho aqui, salvar link salvar link como, ok, deixar ele na área de trabalho, por enquanto, vai ser o suficiente. Esse é um arquivo padrão, tá? Quem não conhece muito a história de Salvador, tem um arquivo que é bastante antigo, infelizmente é usado até hoje, para projeto da Faculdade de Arquitetura, que se chama Base SICAR. É um levantamento que a Companhia de Desenvolvimento Condé, né, a Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana, aqui fez em 92, se não me engano, e para as áreas do centro ele consegue ainda se manter, né? Bacana. E ele tem as curvas de nível separadas em curvas principais de metro em metro, de 5 em 5 metros. Tá? E tem esse arquivo aqui, um recorte da base SICAR da região da Faculdade de Arquitetura. Então, eu baixei esse arquivo para ele seguir de exemplo, né? De teste que ele pode fazer. Então, tem uma série de passos aqui que são interessantes da gente seguir na hora de resolver esse problema. Primeira coisa, eu vou importar o meu arquivo. Então, importe AutoCAD DXF, vou navegar até a área de trabalho e pegar esse elemento aqui e mover para cá. Pronto, está aqui essa base e as curvas estão em 3D. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Instalar, baixar. Tudo certo? Esse eu estou só acompanhando, só vendo. Tá. Ó. Tem outra coisa aqui, então tá. Outra coisa, bom, aqui às vezes é bom pegar esses elementos e organizar eles numa pasta de um arquivo que ele foi importado, tá? Selecionar todo mundo que está aqui nessa pasta e mover para... Isso aqui é uma questão de organização, mas eu acho bem importante. Eu criar uma nova coleção aqui, chamar ela de terreno. Ou ter uma DXF, outra terreno. E aí eu vou selecionar esse povo todo que está aqui, ó. Vou até embaixo, Shift, pego esse povo todo aqui e jogo eles para dentro desse meu arquivo terreno. Tá? Esse foi todo mundo, ok. Uma coisa que acontece, ó, quando eu estou com área muito grande, eu tenho um clipe, um corte da minha representação muito cedo para o que eu estou fazendo. Tá? Aqui na aba Visualizações, ó, a aba View, eu tenho aqui o final, né? O clipe final, até onde minha câmera vai mostrar. Para um projeto grande de arquitetura, para uma casinha não, mas para um prédio, para uma coisa, põe umas 2 casas decimais a mais aqui, ó, que você fica com a situação mais confortável. Se vê. Tá? Então, isso aqui é em View e o End Clip, tá? Se a gente for aqui, ó, View, End, tá? Tá aqui a instrução de como é que faz. Aí depois a gente vai localizar as curvas de nível, o que a gente quer usar como curva de nível, tá? A base SICAR ela tem uma numeração péssima, né? Não tem nomenclatura, tem código numérico, e quem trabalha com isso há muito tempo sabe que as curvas de níveis principal são no Layer 5 e secundárias são no Layer 6.
Né? O pessoal aí de Oficina 2 que fez uma maquete urbana, acho que também, né? Não sei se pegou, não pegar, não demos aqui para vocês, né? Mas é isso aqui, 5 e 6. Então, eu vou selecionar, ó, os layers 5 e 6 aqui, tá? Desse objeto. Para ter todas as minhas curvas de nível selecionadas aqui. Então, os dois selecionados é com o Shift, tá? Que seleciona. Aí eu vou usar um Ctrl J, porque eu só vou poder entrar com um objeto no meu comando. Então, eu vou juntar essas duas curvas de níveis em um objeto só. E aí é Ctrl J. Vamos lá. 5 e 6 aqui. Ctrl J. Juntei, ó. Ele está aqui, curva 6 agora, tá? Posso renomear aqui para curvas de nível, se eu quiser. E aí ele foi parar lá embaixo, péssima ideia. Ele foi parar lá embaixo. Cadê? B, C. Curvas de nível, tá aqui, meu objeto. E aqui eu vou aplicar a funcionalidade do Blender GIS, tá? Aqui pela sequência, ó, F2 eu nomeei para curvas de nível, usando o F2. Aqui em Blender GIS, Convert to Mesh, Object ainda, converter para malha. Porque ele vai usar malha, ele não vai funcionar como curvas. E geralmente quando a gente porta do AutoCAD, o objeto é curva. Convert to Mesh. Isso aqui agora é uma malha, ó. O símbolo dele está aqui certo, como uma malha. Tá? E aqui, GIS Mesh Delanoy. Essa aqui é a triangulação GIS Mesh Delaunay, sei lá. Esse negócio aqui, francês, ele fez um terreno para mim, tá? Por triangulação, ok? Quando a gente entra aqui, ele é um terreno por pontos, tá? Tem uma série de pontos. Professor, Opa, desculpe, como é que faz para converter para mesh mesmo? tá. Você seleciona o objeto que você quer. Vou desfazer aqui, ó. Aqui, o meu objeto aqui está como curva, tá? Ele está selecionado. Eu posso ir em objeto, convert e mesh, aqui, tá? Ou posso clicar com o botão direito aqui em cima, ó, aparece um convert para mesh aqui, ó. E aqui eu converti ele para mesh e já mudou o símbolo aqui de curva para mesh. Aqui no guia, ó, se você tiver uma dúvida, ó, aqui eu fui aqui com ele selecionado, fui em Object, Convert to Mesh. Tem os dois caminhos que eu estou mostrando aqui, tá? E depois esse aqui, Mesh, e faz a triangulação, né? E aqui pronto, GIS. Né? Tudo certo, Bernardo? Tranquilo essa conversão aí? Tranquilo, obrigado. Nada. E aqui eu tenho esse objeto, ó. Pronto. Eita, chega a tá pesadinho. Tá vendo aqui hoje, tá bravo. Gravando. Tá. Não tá. O que aconteceu aqui? Meu Option deu uma travadinha, mas tá tudo bem. Tá aqui. Agora ele criou isso como uma face só. E tudo bem, você pode trabalhar com ele assim. Mas se você quiser usar booleano para fazer interseção, é melhor a gente fechar isso daqui num sólido geométrico fechado, certo? Ó, o que é que eu faço aqui? Eu entro no meu modo de adição e se não tiver selecionado tudo, eu aperto A para selecionar tudo. Aqui eu acho que eu vou no meu modo de malha, ou de aresta, que é melhor, tá? E eu tenho aqui na opção no Select, ó, Select Loops, Select Boundary Loop. Ele vai selecionar, ó, todas as minhas arestas externas. Mas tem que estar tudo selecionado, tá? Porque assim, ó, eu vou fazer aqui um outro exemplo. Ó. Selecionei uma parte. Fui aqui em Select, Select Loops, Select Boundary Loop, ó. Ele me dá o contorno do que está selecionado.
Aqui até com uns errinhos aqui, umas coisas que não sei por quê, mas enfim. Eu selecionar tudo, aperto A, seleciono todo mundo, como aresta, que eu vou fazer uma operação na aresta, select, loops, boundary loops. Ele selecionou exatamente o contorno externo do meu terreno, que daria muito trabalho para eu selecionar aqui por qualquer outra técnica. Tá? Seleciona todo mundo e vai aqui. Ok? Bom, aqui eu dou um extrude para baixo, no eixo Z, para formar esse sólido aqui. Ó. E eu vou ter que abaixar ele para que seja suficiente para eu fazer minhas escavações, tá? Para eu usar um cubo ali, fazer uma subtração booleana e tal. Essas operações. Às vezes até exagero um pouco. Bom, e aí tem umas outras. Tem mais dois passos basicamente para fazer, ó. Eu estudei aqui e esses elementos estão. Eles estão na. Eles estão irregulares. Eu quero fazer uma regularização dessa borda aqui para fechar numa face única embaixo. Aí eu vou dar um scale, ó, nesse objeto. Só no eixo Z, meu scale, ó. E meu scale vai ser de 0. 0 a Z. Esse aqui é extrude, não. Extrude já foi, ok. Selecionar essa borda, scale, Z e 0. Ele vai, o 0, ele achata minhas linhas no eixo Z, ó. Ele planifica. Aqui no caso, ó, ele foi aqui para o ponto médio. Ó, ele pegou o ponto médio daquelas linhas e planificou para elas. O scale no 0 ele faz isso no eixo. Ele planifica ou para o ponto médio ou para o ponto do cursor. Se eu quisesse, 3D cursor, ó, eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Trocar aqui para cursor 3D, ó. S, Z, 0. Ó, ele planificou para o meu cursor 3D, que provavelmente para esse terreno é suficiente. Ó. Ele estava no 0 aqui, ele planificou para cá. Opa, estão me ouvindo? Deu um barulho estranho aqui. Mas é esse truque, ó, do scale Z 0. Opa, 0. Ele planifica, ele põe todo mundo no mesmo plano em relação ao eixo Z. Tá? E aí é um F para fechar. Está modelado o seu terreno, é isso aqui. Certo? Ele é um sólido, fechadinho. Um bocado de coisa que está aqui, na verdade, né? Meu terreno ele é modelado nessa malha TIM, tá? Foi isso aqui que ele inseriu. Eu posso até fechar a visualização. Está aqui meu terreno modelado, ó. Está aqui no modo de renda. Está aqui no terreno modelado. Se quiser fazer uma escavação, você vai gerar um cubo, um elemento cubo, um prisma qualquer, que seja equivalente à sua escavação. Ó. Sai aqui do modo de edição. Vou inserir um objeto aqui, cubo. Ó. Ele está pequenininho, né? Vou aumentar a escala dele aqui para uns 30 metros, pelo menos. Para ver se a gente enxerga melhor no tamanho desse terreno, tá? Onde é que ele está agora? Pronto, tá aqui. Mover ele para cima, grab, Z. Vamos dizer que eu tenho a altura correta aqui, né? 30 metros. Seleciono esses dois e aplico o meu modificador aqui pelo Bluetooth mesmo, tá? Difference, não, ao contrário, né? Esse aqui primeiro e esse aqui como ativo. Aí aplico diferença, tá aqui, ó. O que eu fizer com esse objeto aqui, ó, ele vai escavar no meu terreno, ó. Se eu entro no modo de edição, ó, pego uma face dele e avanço ela, ele está fazendo as alterações no meu terreno e eu consigo estudar essa diferença de níveis, fazer uma série de estudos com esse terreno assim. É bastante prático para isso, tá? Outras coisas, quando a gente quiser recortar as vias e tal, pode ser que dê um pouco mais de trabalho, eu acho até que dá.
de fazer esses elementos aqui, tá? Mas isso daqui, com booleano, é bastante fácil de a gente aplicar. Tranquilo, pessoal, a história do Blender GIS. Eu estou usando ele simplesmente para fazer essa triangulação, que é a triangulação mais utilizada para modelagem de terrenos. É isso que os programas usam. Ele pega uma série de pontos e aplicam isso daqui, né? Ele permite importar shapefile, que quem vai trabalhar na interface com Urbano vai ser raster georreferenciada, OpenStreetMap. Se você tem dados bons no OpenStreetMaps, você olha aquele vídeo lá, você faz um 3D na hora, né? Isso aqui é algum formato da Esri, que eu não sei dizer exatamente qual é. Exporta para shapefile. Tem algumas coisas de Voronoi, alguns outros elementos aqui, né? Web Geodata, isso daqui você baixa um base map, consegue fazer algumas coisas também com isso. Deixa eu ver se isso aqui tem que fazer. Ver se ele vai dar certo aqui. O meu. Tá. Ele deu algum erro aqui no sistema. Eu tenho que fazer um login nesse sistema. Tem um jeito de você baixar um elemento. Ó. E aqui tem tempo que eu não mexo nisso. Provavelmente não estou mais com essa credencial ativa. Mas tem algumas coisas interessantes que dá para fazer com esse programa também. Tá? Então, essa sequência de passos está toda aqui, ó. Isso aqui eu não estou nem cobrando nos exercícios, tá? Mas é uma sequência de passos que a gente vai, que é bem interessante de fazer, tá? Scale, Z, 0 e botão esquerdo para aceitar essa sequência final. O F aqui é o atalho desse negócio aqui, Vertex. New Edge Face from Vertex, ele vai criar essa face, é o F, esse comando, né? Nova aresta ou face, por vértices, né? E, enfim, aqui tem um arquivo final dessa malha triangular. É mais um exemplo para ter de referência, tá? Ok. Bom, é isso. Assim, da parte de modelagem, era basicamente isso aqui que eu queria mostrar. Tem um exercício que eu não vou fazer hoje de um elemento de uma persiana ou de um cobogó, um elemento vazado. Era um terceiro exercício e mostrar um pouquinho de Geometry Notes e algumas bibliotecas que são muito interessantes para o que a gente vai fazer. Ó. Eu vou abrir um outro arquivo, eu vou apagar esse daqui, ou salvar ele mesmo. Vou abrir um novo. Ó. Tem uns plugins que agilizam muito o trabalho. E alguns deles são baseados no Geometry Notes. Eu vou ver se eu mostro pelo menos um que é mais fácil da gente baixar hoje, que é mais direto, que é esse daqui, ó. Esses aqui são internos, né? Align Tools, Extra Objects. Loop Tools eu não mostrei, nem TinyCAD. Node Wrangler é bom quando está trabalhando com interface de nó. Esse aqui, BegaPy, é muito legal. BegaPy ele tem umas coisas muito legal. Vamos botar esse daqui para ver o que, é que a gente consegue fazer com ele. Ó. Ele é um plugin gratuito. Ele serve para fazer uma série de coisas. Inclusive essas paisagens aqui, porque ele tem modos de você colocar elementos aleatoriamente, né? Criar um terreno meio que do aleatório e colocar sua vegetação sem ter que sair colocando um bloquinho. Você vai fazer umas certas operações e ele espalha isso daí. Então, para render realista era muito bacana. Mas também o scatter e tal. A versão paga, você paga e recebe uma série de materiais, de protótipos, né, de árvores e tal, essas coisas. Mas na versão gratuita, você consegue fazer paredes, ó, quase que instantaneamente. Tem um jeito de botar janela, não é o meu preferido, mas tem. Isso aqui tudo trabalhando com modificadores, né, o Geometry Nodes, editando modificadores e tal.
displacement, né? Outras formas de array e tal. E ele tem umas escadas, uma escada helicoidal modular, que é incrível, né? Aqui no site tem GetBagaPy, ele é gratuito, tá? Bom, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, tem aqui os elementos que explicam. A versão gratuita é o que chama de BagaPy Modifier, isso é gratuito, que é o programa. E o Asset Pack, né, é isso aqui que você paga para ele, né? Paga para ter. E aí você vai ter um bocado de objetos para você jogar ele direto, né? Jogar só direto. Isso aqui ele faz os objetos só aparecerem os que estão no foco da câmera, para quem trabalha com render mesmo. Então, tem uma série de opções bem bacanas. Então você baixa aqui, ó, escolha um preço justo, você pode colaborar com ele. Vou botar aqui, você põe eu quero isso, tá? 0. Você coloca seu endereço de e-mail e você vai baixar, né, esse objeto. Ele vai abrir para você baixar. Aqui é o Gumroad, né? É um site muito comum, vou botar ele aqui. Continue comprando. Tá, aqui eu já tinha comprado, né? Esse objeto, tá? Esse daqui eu comprei? Não. Esse aqui acho que eu não comprei, não. Tá, o Asset eu não comprei, não. Mas esse aqui eu comprei. Tá aqui, me deram de presente o Asset? Não, adicionar o carrinho. Só estão fazendo uma propaganda aqui para mim. Esse daqui, deixa eu ver como é que eu faço esse download mesmo. Modifier, papapá. Se inscrever. Eu achava que ele estava aqui já, baixado. Já que eu vou fazer o download, é aqui, né? Eu coloco aqui, Já não 0. tá lá no carrinho? Ó, tem uma coisa lá no carrinho. Vamos ver no carrinho. Inserir meu endereço de e-mail, ok. Obter. Acho que não foi aquela hora. Não. Em processamento, pá. Ver conteúdo. Aí tá aqui R$ 0, tá aqui, eu já comprei várias vezes, né? Esse é o objeto. Ok, essa é a versão mais recente. Para o 3.2 e o 3.3, é esse que eu estou usando. E aqui eu vou fazer o download do objeto. É o zip também, tá? Só muda a forma de fazer o download. Eu tenho um lugar aqui que eu salvo todo mundo. Dessadons. BHPy, deixa eu ver se tem outro aqui. Tá, essa versão eu nunca usei, eu tinha usado a versão 7. Essa aqui é a 8.1. Vamos lá. Aí baixou a mesma coisa, Edit Preferences, Install, vou procurar o programa. Vou para a minha pasta de sempre, dos addons. É esse daqui, a versão mais nova. Tá? A outra eu vou até apagar daqui a pouco. Ele vai copiar primeiro, depois vai me mostrar a tela para eu ativar, né? Primeira cópia, depois a ativação. Ok. Eu sempre abro esse menu antes de ativar. Ó. Preferências, How it works. Se eu não me engano, ele tem um atalho que é J. Asset Browser, se você quiser conectar. Scattering Practice, tal. Eu acho que é aqui, eu aperto a letra J e aparece esse menu aqui, ó. Cadê a escada? Spiral Stair. Spiral Stair é bem legal. Ela já vem aqui prontinha pra gente, tá? E ela vem como um grande modificador. Um modificador chamado Spiral Stair. E eu tenho aqui vários elementos dessa escada paramétricos. O número de rotações, a altura de degrau, muita coisa que você pode colocar aqui. Inclusive materiais, ó. O balaúster, né, para esse elemento aqui de fixação, para a coluna, para o corrimão, para o step. Então isso aqui é muita coisa. Né? É muita coisa que você vê nesse objeto sozinho aqui. Né? Ele tem as outras funções de como carregar a porta, tem uma série de documentação, mas como isso aqui é fácil. E, na verdade, esse modificador aqui,
ele foi feito no Geometry Nodes. Ele aqui, ó, aqui embaixo tem um elemento que chama Geometry Nodes, ó, e a interface de nós deles. A interface de nós do Geometry Nodes, essa padrão, né, do Blender, é assim, o Grasshopper ele é uma fábrica de script ali. Você faz um script e aplica para um objeto qualquer, né, para um desenho seu, chama as coisas ali e monta, né? Os Vershock do Grasshopper, do Blender, ele é meio que uma fábrica de objetos. Ele aplica objetos e os objetos vão ficar aqui. Agora, que é outra forma, né? Esse é com um plugin, é uma interface por nós também, que a gente aplica. Ela vai funcionar com um plugin e você vai fazer suas construções assim. O Geometry Nodes, ele é uma fábrica de modificadores. Assim, aí tem que entender bem a ideia de modificadores primeiro, para ver como é que ele funciona. Isso daqui ele foi criado assim, você opera ele todo por aqui, pelo modificador, embora a lógica dele esteja toda aqui dentro, nesses nozinhos aqui. Facilita muito a vida. Tem muita gente que está, inclusive, tem gente até que vende às vezes, né? Modificadores assim. Os preços são, às vezes, 2 euros, né? Sei lá, a gente gasta muito mais para fazer uma maquete, né? Não é que 2 euros seja barato, tudo que está em euro, em dólar, está caro. A gente gasta tanto para fazer uma maquete, ou a gente pega muito software pirata, coisa pirata, e às vezes quer trabalhar profissionalmente e acha que não tem alternativa, que é só esse caminho. Realmente, os softwares pagos têm uma vantagem muito grande, né, do que a gente vai fazer, mas não é o único caminho, né? E se você conhece um pouco dessa lógica, você consegue alterar essa escada aqui, fazer a sua escada, fazer uma série de operações aqui dentro com esse código todo que já está pronto. Mas só para a gente sentir um pouquinho, ó, gostinho do que é, eu vou inserir um objeto aqui. Um cubo. Tá? Esse meu cubo está aqui e ele é simplesmente um cubo. Se eu clico aqui, um New, aqui eu mudei minha interface para Geometry Nodes, tá? Geometry Node Editor, em vez de estar aquela time-lapse, mas só para mostrar um pouquinho disso daqui, a gente deixa as outras coisas para a próxima segunda. Se eu clico New aqui, o que é que ele fez? Ó? Ele aplicou um modificador aqui para mim, chamado Geometry Nodes, tá? Que é esse daqui, e criou aqui um arquivo para mim do Geometry Nodes. O que é que esse arquivo está me dizendo? Essa aqui é a minha geometria de entrada, é esse objeto que eu tenho aqui. Essa aqui é a geometria de saída, no caso é esse objeto que tem aqui. Agora eu consigo aplicar modificações entre a entrada e a saída do meu objeto, entre um elemento e outro. Se eu for aqui em Add, ó, por exemplo, Geometry, começar com Geometry, depois a gente dá uma aula que vem, a gente dá uma geral no que são esse negócio, e eu vou ter aqui um Transform. Ó. E aqui eu simplesmente estou transformando minha geometria aqui dentro. Ó. Ele está fazendo transformações de translação, de rotação, eventualmente, ó, nesse objeto. E depois que ele transforma, né, ele está recebendo aquele cubo inicial, fazendo transformações e colocando esse objeto aqui fora do meu cubo inicial. Ó. Meu cubo inicial está nessa posição aqui. Tá? E eu estou controlando essas coisas por aqui. Tá? Basicamente eu posso fazer uma série de modificações aqui. E aqui está minha coisa do Geometry Nodes aqui meio simples, tá? Meio sem muita função. Mas digamos que eu queira colocar alguns elementos de XYZ aqui para serem a escala, né? Eu vou ajustar a escala por aqui. É um exemplo muito simples do que a gente vai fazer, mas dá para entender como é que funcionam as coisas. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar um elemento aqui do lado, ó, uma caixinha aqui, que vai criar um vetor, né? Minha escala aqui ela é um vetor, com 3 elementos aqui variando. Eu vou usar aqui, isso aqui fica em Utilities, Combine, não exatamente, Vector Combine. Em Vector Combine,
tá? Ali no Add. Eu tenho um elemento aqui, ó, e coloco ele aqui, ó. Agora eu controlo essa geometria por aqui, tá? Então eu tenho aqui um elemento que controla, vou botar aqui minha rotação em 0, tá? E eu controlo esses dois elementos de cá. Tá? Isso daqui é um editor, é um Geometry Node, né? Ele é um modificador que eu apliquei aqui, e esse modificador, ele tem as propriedades que estão nesse arquivo daqui. E se eu tiver um outro elemento aqui do lado? Tá? Shift A, Shift A, vou botar o mesmo cubo aqui do lado. Tá? Se eu crio um Geometry Node para ele, eu posso aplicar, ó, o mesmo arquivo que eu apliquei no outro. Ó. E aí ele vira a mesma coisa. Eu controlo, mas quando eu controlo os elementos, eu controlo igual dos dois, tá? Mas se não é isso que eu quero, se eu quero controlar individualmente, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso pegar essa minha entrada X, ó, e jogar para a minha entrada K, ó, e aparecer um elemento daqui. Agora, se eu estou no meu cubo 2, eu controlo esse meu elemento aqui. No meu cubo 1, eu controlo essa escala aqui. E eu posso fazer isso para o X, o Y e o Z. Então agora, ó, eu fiz um negócio extremamente simples para a gente entender o que é, né, como é que funciona. Ele tem um modificador que recebe um arquivo do Geometry Nodes. No meu editor do Geometry Nodes, eu edito o arquivo. O que eu coloco aqui para fora, ó, ele vira um controle no meu modificador. Se ele tiver aqui dentro, não, né? Se eu tiro essa coisinha aqui e acerto aqui, não. Mas ele vai funcionar para todos. Então essa é a lógica. Isso daqui tem muitos e muitos nós e tem essa pilha enorme de modificadores, de elementos aqui para você alterar. Né? Então basicamente, o que é que ele faz aqui? Ele pega um objeto qualquer, aplicou um Geometry Node aqui e simplesmente aplicou esse BegaPy aqui. Isso me garante que cada escada vai ser única. Eu não preciso nem alterar o arquivo, não preciso nem abrir essa interface daqui para usar esse elemento pronto, tá? Posso ficar aqui na minha timeline tranquilo e ele cria, e esse elemento ele está criando esse modificador complexo para mim, certo? Então a ideia do Geometry Nodes é essa, é você com pouco, ó, clica aqui qualquer objeto, ó, colocou esse negócio aqui, tem um negócio, e você sabe onde é que você vai editar, e você vai editando, ó. Sua escada, ó. Aqui não deu, né? Esse raio aqui não deu, tá? Resolution, tá? Se vai ter vidro aqui ou não, né? Isso aqui é 0 ou 1. Ele bota ou não a proteção de vidro e tal. Enfim, e fazendo pequenas modificações nesses elementos, a gente consegue ter uma produtividade muito grande. Aí você dá um salto de produtividade. A ideia aqui é apresentar, tem uns sites aqui que eu acho legal. YouTube, em primeiro lugar. Tem alguns sites que são bem interessantes para a gente ver isso daqui. Tem um que chama Blender Bash. Blender Bash é interessante. Esse cara, ele inclusive, ele mostra as coisas dele como faz. Ó. Ele criou uns extrudes para fazer, criou uns nodes, um geometry node para você fazer o sweep com mais controle, com muito mais controle do que aquele esquema que a gente está vendo lá. Ele tem um nó aqui que ele vende, ó, que ele vende essas coisas às vezes por $2. Tem um pacotão que ele faz um pouco mais caro, mas vai atualizando. Esse aqui ele faz todos esses sofás, mesas e etc. com um modificador só. Ele controla uma cama, um sofá. Né? Ele mostra algumas coisas de como é que ele faz. Agora, assim, para começar, o que a gente vai ver é como é que faz array, modifier. Tem que ser coisas simples, porque, primeiro que eu não domino, tá? O Geometry Nodes. Eu gosto de modelagem paramétrica, mas estou acostumado a trabalhar com Grasshopper e tal, com outras ferramentas. Essa eu estou estudando há pouco tempo, todos esses sofás, não? E se eu não me engano, ele está vendendo por €2. Se você trabalha com 3D, realmente vale a pena, tá? É isso daqui, perdi. O outro é Blender Bash. Vale a pena dar uma olhada. Ele tem
negócio no Gumroad, que ele vende essas coisas. Ele tem esse BB addon, ó. Esse addon aqui é um bocado de elementos adicionais por Geometry Nodes, nosso que você faz para usar em outros códigos, tal, puxar o código pronto. Tudo isso é um modificador só. É um modificador só que ele criou com Geometry Nodes. Então isso dá uma agilidade no trabalho, ó. A pilhona lá, né? Que ele vai. Bom, essa parte de nós é um negócio que está crescendo muito em arquitetura, tá? A arquitetura paramétrica é muito baseada em interface de nó. Renderização é muito baseada, hoje em dia, né? Quando você vai criar os materiais, muitos programas te dão a interface por nós para você criar o seu material, visualização realista e tal. Então, e muitas outras coisas são usadas por aí, né? No Revit tem o Dynamo, no ArchiCAD eles têm um que chama, acho que Marionette. Não, Marionette. Marionette é do Vectorworks, né? Do ArchiCAD ele tem outro nome. Então todo mundo tem alguma lógica de nó para você trabalhar por dentro. O Blender tem umas três. Tem essa daí, tem um que você baixa na internet e instala, tem uma para você fazer materiais e tal. Então isso é uma coisa que vale a pena para quem gosta dessa parte mais tecnológica, né? Para os alunos ali que não viram falar disso daí, tá? Então, bom, o vídeo de vocês agora, eu vou acender a luz aqui que eu estou meio no escuro, mas o vídeo de vocês aí, isso aí é o paramo, isso, mano. Bom, mas não é muito útil. Bom, né? Aí eu não sei, né? Não, eu não gosto de usar. Você não gosta não, é? Tá. Uhum. Eu fiz o É básico pouco do paramo. intuitivo. Hum? É pouco intuitivo, sabe? Não, sei É? lá, eu Deixa não eu acender a gostei. luz aqui. Tá. O Grasshopper você já usou, né, Mari? Um Já usei pouquinho. com você até aquele curso. Aquelas coisas que a gente fez com o curso. O Grasshopper você acha mais Achei útil? melhor. Melhor, né? Uhum. O Grasshopper saiu na frente. Eu também acho o Grasshopper. Bom, eu estou estudando o Grasshopper, sei lá, né? Desde Porque o Paramor, 2006. ele se limita aos objetos no ArchiCAD, e aí, Uhum, enfim, não, assim, facilita, por exemplo, fazer multiplicações e etc. Essas coisas todas são boas. Mas uhum. na criação que não é muito Não é muito. intuitivo, sabe? No ArchiCAD você pode usar o Grasshopper ArchiCAD Connect, né? Se você tiver uma licença do RIM, Isso, você pode usar enfim. E ele tem Python agora também, né? Você faz as tem. coisas Não, essa com parte Python. daí é que eu quero estudar, que eu venho enrolando para estudar há muito tempo já. Da Mas eu programação acho que mesmo, né? é. É isso. Bom, por enquanto é isso, tá?